dia, bem-vindos a mais uma transmissão do nosso Avelcast. Eu sou Isadora Fontanari. E eu sou o Gustavo Maders. E hoje a gente está aqui para trazer os principais pontos do novo governo Lula nesse terceiro mandato, o que aconteceu, o que acabou reverberando aí no mercado, e também para falar de alocação e alternativas no mercado internacional. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Isa. Prezados, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, sobre o governo, o mercado ele já esperava com um certo pessimismo, né, o governo Lula, mas as coisas, num primeiro momento, na ótica do mercado, não saíram tão ruim quanto esperado, assim. E um bom exemplo é o arcabouço fiscal. Exato. Eu acho que é o que rege essas conversas num primeiro momento e... O teto de gastos agradava mais em termos técnicos, mas não tendo o teto de gastos, como já tinha sido anunciado na transição de governo ainda, né, nesse processo, o mercado ficou muito naquela dúvida, né? Tipo, tá, mas o que vai ser agora? A gente vai ter algo de fato crível para sustentar a política fiscal do nosso país, levar a inflação para a meta no médio e longo prazo e assim por diante. Então, ainda que o arcabouço tenha saído com algumas críticas aí que a gente ainda vai citar aqui na transmissão. E não que da melhor forma possível, é melhor ter algo e ter uma regra fiscal do que não ter nada. Perfeito, é isso aí. E foi isso que gerou um certo otimismo no mercado, porque o Lula, ele batia muito no teto de gastos, assim, sempre foi um alvo da esquerda, vamos assim dizer. E aí, quando chegaram com o arcabouço, beleza, o objetivo do arcabouço é, de certa forma, existir uma responsabilidade fiscal. O grande ponto do arcabouço, quando a gente coloca uma lupa nele, é o seguinte. Primeiro, eles consideram um piso de gastos de 0,6% e um teto de gastos. Então, existe um teto dentro do arcabouço de 2,5% do PIB. Só que, ao mesmo tempo, eles colocam uma série de gastos numa lista de exceção. Ok, até aí tá tudo bem. Algumas para esse primeiro ano, mas que podem abrir uma prerrogativa para os anos seguintes, né? Perfeito. E é isso. Só que, ao mesmo tempo, o governo ele fala que ele vai arrecadar e fala que vai fazer muita coisa. Ele reforça sim, que vai evitar... basicamente, o governo ele projeta um aumento de arrecadação sem dizendo muito bem aonde ele vai cortar. E via de regra, para tu ter um teto de gastos, um dos pilares é tu arrecadar mais recurso, mas para isso a gente tem que ter um crescimento do PIB, um crescimento da economia, e o outro pilar é a redução de gasto público. E é isso que não foi pauta em nenhum momento até então. E, poxa vida, assim, dado o plano de governo em cima do arcabouço, o governo ele já projeta um crescimento de PIB, um crescimento de economia muito otimista, muito acima do que é projetado pelo Banco Central, do que é projetado pelo mercado. E aí vamos ver os próximos capítulos. A gente espera, naturalmente, que a nossa economia cresça, mas se a economia não crescer, como que a gente vai respeitar esse teto? Esse arcabouço, que é o novo nome. E um ponto, assim, que gerou uma certa dúvida, um certo desconforto, foi uma tentativa, a gente não sabe se vai passar, mas foi uma tentativa do governo de mudar a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque o que acontece? Essa lei foi o que provocou o impeachment da Dilma. Lá né? em 2016, exatamente. 2016, que a Dilma fez a pedalada. E assim, a União, os estados e os municípios, eles estão sob a Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que o governo tentou passar agora vamos editar a lei, os municípios e o estado seguem, né, sob o regime dela, só que o governo não. O governo, ele deixa de estar sobre a LRF para, porventura, se ultrapassar o gasto público, o governo ter até, sei lá, o final de março ou maio, me confundo nos meses ali, mas até o final de um desses 2 meses do ano subsequente para justificar
por que O teve porquê. que ultrapassar o Exato. teto, né, não cumprir com o arcabouço. Acaba sendo um desincentivo ao próprio governo em vir buscar aquilo que ele mesmo está colocando como diretrizes e como metas para serem estabelecidas em termos de política fiscal. E você comentou a questão aí das projeções que o governo faz, que são distintas do que a gente tem aí das demais entidades no que diz respeito ao crescimento econômico do país e a trajetória da nossa relação de dívida PIB. E tem alguns estudos hoje que já trazem justamente esse ponto que ainda que o arcabouço ele venha a ser cumprido da forma com que ele está sendo apresentado hoje, a relação de dívida PIB, na verdade, ela ainda aumentaria ao longo dos próximos anos, né? Então, um país como Estados Unidos e Japão endividado, né, é uma coisa. Um país emergente como o nosso é outra bem diferente, a gente ficaria numa média superior aos demais países emergentes ainda. Perfeito, né? A gente já tem um endividamento alto, assim, e o teto de gastos, ele é um plano, né? Agora é o arcabouço, mas é um plano para reduzir o endividamento do Brasil ao longo dos anos. E esse ajuste na lei de responsabilidade seria a institucionalização da pedalada, né? De que adianta ter uma regra se eu tenho permissão para não cumprir a regra, então a regra ela perde o fundamento dela. Mas então, esse é um ponto, tá? Então, o Congresso do Brasil, ele é mais conservador, então a gente não vê, a gente espera que isso não passe olhando com viés da economia, assim, mas vamos ver os próximos capítulos, sabe? E aí, olhando para governo Lula, outra questão é Petrobras, questão de retirar a paridade com preços internacionais, isso era algo que o governo já vinha batendo, mas ao mesmo tempo a gente já viu esse filme no governo Dilma. Exato. A gente teve uma queda expressiva de Petro no dia que saiu a informação, depois até deu uma recuperada. Assim, o mercado meio que reagindo como se não soubesse notícia, mas é algo que já vem sendo debatido e vem sendo falado há algum tempo. Pois é, e assim, ok, eu vou reduzir o preço, mas depois o preço da gasolina na ponta final tende a aumentar porque eu vou voltar a tributar. Então, é curioso isso, assim, sabe? Porque o governo já é o maior acionista da Petrobras disparado e o governo, quando a Petrobras distribui dividendos, por exemplo, o governo ele recebe a maior parte desses dividendos. E aí o governo pode pegar esses dividendos e usar da forma que julgar apropriado. Agora, quando tu acaba querendo reduzir a geração de lucro, reduzir a geração de dividendos, o que dá a entender é que o governo não está, de certa forma, satisfeito com o montão de dividendos que se recebe e quer uma fatia maior desse bolo, mas ao mesmo ponto, até que ponto isso é sustentável, dado que é uma empresa. Exato. Então, pensando na estratégia também que possivelmente pode ser adotada, que é de investir de uma forma mais forte na questão das refinarias, que historicamente não tem um resultado positivo. Pois é, outra pauta aí para a gente ver os próximos capítulos. Tivemos somente 5 meses fechados de governo. Isa, me ajuda aí, tem tanta pauta que tu sugere para a próxima. Tem, já que a gente falou de combustível, né, a gente pode falar sobre o que a gente utiliza, né, para mover, que são a redução dos impostos sobre os carros populares, né, que acabou aí passando nesses últimos dias, e já que a gente estava falando de tributação também, então tá tudo ligado. Esse é outro ponto, né? A gente tá... Eu não tô dizendo que é bom, que é ruim, mas tu tá deixando de ter uma arrecadação, mas e aí? Essa é uma balança, né? Essa conta fecha. Para deixar de arrecadar aqui, tu tem que arrecadar em outra ponta. E essa é, inclusive, uma das diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Poxa, ok, eu vou abrir mão, eu vou abrir um rombo aqui, vou dar esse desconto, mas necessariamente tem que se ter uma contrapartida para cobrir isso. Perfeito. E assim, tem vários pontos, assim, mas um ponto, assim, que chama atenção também são algumas declarações do presidente Lula e... Vou pegar o exemplo da Argentina. A Argentina está numa situação dura, né? Quem conhece qualquer pessoa que mora lá, ou quem simplesmente resolve viajar lá a férias, ou quem vê notícias, mas acho que mais que notícias, né? Quem tem a oportunidade de conversar com alguém que está vivenciando a crise na pele lá,
é duro. No último ano, eles tiveram uma inflação de 97%. Isso é quase 100%. A declaração dele foi de que a Argentina estava numa posição privilegiada, né, nesse último ano. Curioso isso, né? A gente ter... Até que ponto tu ter uma inflação de 100% em um ano é estar numa situação privilegiada. Que tá privilegiado lá? Ele até falou, a situação... A Argentina teve uma situação privilegiada na economia e no futebol, por causa da Copa do Mundo, fez a brincadeira. Isso foi numa visita do Lula na Argentina, né? Mas privilegiada aonde? Assim, acho que esse é o ponto. Se isso acontece no Brasil, é a mesma coisa que eu pagar R$5 numa Coca-Cola e um ano depois a Coca-Cola custa R$10. Só que isso não só para a Coca-Cola, mas sim para todos os gastos. Imagina tudo que a gente consome dobrar de preço e, ao mesmo tempo, o salário, o poder de compra diminuir, assim, o salário não aumentar. Esse é o ponto. Então, a moeda, quando tu imprime dinheiro, o dinheiro se desvaloriza. Acho que é uma temática fundamental de finanças, né? E foi o que aconteceu na Argentina e por isso que a gente teve inflação. Exato. Daí, desculpa, em contrapartida, a gente tem aí um Banco Central que vem lutando já desde o final de pandemia, né, para controlar inflação, né, aumentando juros, fazendo todo um trabalho aí que foi, inclusive, né, referenciado por algumas entidades internacionais como bem feito. E a gente tem a questão da autonomia do Banco Central ao longo desses últimos 5 meses, sendo, inclusive, debatida em alguns pontos, né? Claro, o presidente aí, Lira, já comentou que isso é algo que não passa, né? Nem no Congresso e nem no Senado, mas que acaba influenciando nas expectativas de mercado. Com certeza. Esse é um ponto legal, bom que tu levantou. Campos Neto foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo por conta da antecipação desse movimento de inflação global por conta do Covid. Tá? Então, o Brasil já é PhD em lidar com inflação, né? O gringo, ele é marinheiro de primeira viagem, não tinha uma inflação dessa nos últimos 30 anos e a gente aqui tem todo ano. Então, A gente começou esse aumento de juros lá no primeiro trimestre de 2021, enquanto os países como Estados Unidos, boa parte dos países europeus, começaram esse processo no final do ano para início de 2022. Perfeito. Tanto que, pela primeira vez em muito tempo, assim, não sei dizer a última vez que isso aconteceu, mas se for pegar 2022, a gente teve uma inflação menor do que Estados Unidos, dentre outros países desenvolvidos, o que é raríssimo. Mas beleza, daí agora o Lula tá dizendo que tem que cair juros e... Cair juro é bom, só que ao mesmo tempo... Se tu derruba juro na marra, tu vai provocar inflação. E é uma faca de dois gumes a questão do juro versus inflação, mas claro que para crescimento da economia, o juro baixo ele ajuda, ele favorece. Mas entra o ponto também da questão da autonomia do Banco Central, né? E, assim, ok, vamos manter a autonomia do Banco Central, mas aí o Lula já começou a jogar um xadrez para colocar o Galípolo como presidente do Banco Central, que é um economista com um viés muito mais parecido com o do Lula. Então, assim, poxa, eu não posso dizer para o Banco Central o que ele tem que fazer, então eu vou colocar alguém lá... Para fazer. Assim, então, até que ponto... o governo opinar ou escolher quem que é mais cotado para assumir uma cadeira de Banco Central já não é uma perda de autonomia, mesmo que extraoficial. Mas é outra coisa que a gente tem que pensar para esperar os próximos capítulos. Mas voltando a essa questão da Argentina, é uma colocação que eu, pessoalmente, não entendo, né? O que a Argentina teve de espetacular. Privilegiado, né? E aí agora, mais recente, é o encontro do Lula com a Venezuela, né, com o Maduro. O Maduro voltou a ter relações diplomáticas com o Brasil depois de 8 anos e, enfim, a Venezuela, ela teve, não foi 100%, a inflação foi de 300%. Venezuela é um caso curioso, né, eles têm a maior reserva de petróleo do mundo, né, pau a pau com a Arábia Saudita. A crise deles começou em 2013. 2013, existia uma expectativa de crescimento de 3% para a economia deles e a economia deles cresceu
1,2%, 1,5%, não lembro o número exato, mas foi bem aquém do esperado, e aí começou a descer ladeira abaixo. Enfim, nessa época, o salário mínimo oficial deles era de $645. E 10 anos depois, a gente tem um salário mínimo de $5 na Venezuela. Então, o salário mínimo na Venezuela é de R$ 25. É curioso, né? E é uma ditadura. É uma ditadura, né? O que existe lá hoje. E, enfim, o dinheiro deles não vale nada. Eles até estão oficializando o dólar agora. Desistiram de mão do dinheiro deles. É zero atrás de zero. Para comprar 1 quilo de arroz, tu tem que ter maços e maços e maços de moeda local. Uma situação bem esquisita. E aí o Lula vai lá, se encontra com o Maduro, né? E fala sobre a criação de uma moeda única, que é importante. Poxa, vamos mesmo nos unir, né? Olhando para a moeda com Argentina e Venezuela. Eu acho que só é importante com relação a essa criação de moeda única em si, a gente trazer algumas diferenças. Já foi até tema de uma transmissão que a gente fez anteriormente, quando surgiu essa pauta lá em janeiro, que foi primeiramente trazida com a Argentina, né, que a gente precisava ajudar aí os nossos irmãos, os nossos vizinhos, por parte do governo. Existe uma diferença entre, de fato, uma moeda única e uma unidade de conta comum, propriamente, como que inicialmente foi trazido, né, que seria realmente uma moeda para essas transações comerciais entre os países que fazem parte do bloco, né, da América do Sul, de um modo geral. No momento inicial, não seria algo como na Europa a gente tem que você compra, né, uma Coca-Cola lá em Roma, você paga em euro, você compra essa mesma Coca-Cola na França, você paga em euro também, né? Então, no momento inicial não seria isso, mas a questão é, para passar disso para esse outro ponto, né, é um início de processo. É que hoje tudo é negociado em dólar, assim, dólar é a moeda oficial de qualquer transação global e, assim, como é que seria uma moeda do Mercosul? Fica a curiosidade, assim, Exato. Também veremos os próximos capítulos. A própria Dilma agora é presidente do BRICS e das pessoas do Brasil é quem capitaneia esse projeto. Poxa, assim, não tem muito o que falar. Assim, o Lula, ele comentou, né, que o que se diz da Venezuela é uma narrativa, né? Essa foi a colocação dele. Só que não é uma narrativa, assim, é só olhar a realidade. O número não mente, né? O número não mente. Enfim, quanta gente, né, emigrou da Venezuela por conta da situação. E tive a oportunidade de conversar com um venezuelano numa viagem que fiz pro Chile agora há pouco, né? Aí um garçom num restaurante era venezuelano. A gente perguntou assim pra ele como é que era a situação e ele falou, poxa, daqui a pouco vamos virar Cuba, foi o que ele falou, mas até que ponto a Cuba não tá melhor que a Venezuela? Eu pensei isso, mas não falei pra ele isso, mas só que assim, se a gente para pensar e volta atrás, e eu falo até com meu pai, com meu avô, política sempre foi assim, né? O Brasil sempre foi isso. Uhum. Então, sempre fica meio apavorado e meio com receio, vai governo, sai governo, mas... Tem uma fala que é muito boa sobre o Brasil, né? Que diz assim, você sai do Brasil durante 1 ou 2 semanas, muda um monte de coisa, você sai e volta durante 10 anos, tá tudo igual. É isso aí, e assim, se for pensar assim, a gente é colônia de exploração, nós, países emergentes, em geral, somos colônias de exploração. Então, diferente de uma colônia de povoamento, como os países desenvolvidos, onde desde o princípio a ideia era fazer as coisas darem certo, né? A gente começou sendo explorado e a gente teve que se revoltar, então a cultura e a forma como as coisas são e foram construídas é muito diferente, né? Mas aí entra a questão que é uma outra pauta de alocação internacional. Assim, a gente espera que o Brasil dê certo, só que ao mesmo tempo... A gente torce para que isso aconteça, né? Mas é irresponsável ter todo o patrimônio no Brasil, né? Não tô falando de
caixa líquido da empresa, não estou falando de reserva de oportunidade, a gente vive em reais, a gente gasta em reais, nossas reservas têm que ser em reais, mas quando a gente fala já de uma alocação com caráter mais previdenciário, uma alocação um dinheiro que a gente guarda pensando no futuro, é importante ter uma parcela lá fora. E tem uma reportagem que eu li esses tempos, é um pouco antiga, tá? Mas fala do home bias. Home bias é o viés doméstico, assim. Existem heurísticas no mercado financeiro, né? É um estudo, é psicologia financeira. As finanças comportamentais tem várias. E uma delas é o viés doméstico, que é a preferência de um investidor, seja lá de onde, de investir na sua própria economia, simplesmente por acompanhar mais as notícias. É um pouco uma mistura com o viés de disponibilidade, né? De tu... Acompanhar tudo que está acontecendo. Que é o que... E se a gente para ver no Brasil, o mercado de investimentos no Brasil, ele é um mercado jovem, né? Se a gente olhar o número de CPFs na Bolsa, até pouco tempo atrás era todo mundo na poupança, e aí, poupança não é investimento, aí conhecemos o Tesouro Direto, conhecemos outras possibilidades, a XP ajudou muito na democratização do mercado. Mas beleza, mas aí quando tu vai comparar a gente com o mercado de investimento que é mais desenvolvido, esse estudo, ele é ali de 2019, tá? É a reportagem que eu vi de 2021 do Infomoney, tá? Quem quiser ver. Mas fala que nos Estados Unidos, o americano, que já investe na maior economia do mundo, eles têm, na média, 28% do patrimônio financeiro deles fora dos Estados Unidos, no exterior deles. Canadá, 35% fora. Inglaterra, 50% fora. E no Brasil, Isa? Qual tu acha que é o percentual? Tá, 2019, deve ter aumentado já, mas assim, na época de 2019. Mas eu chuto que seja menos de 10%. 0,5%. 0,5%, um negócio meio louco assim. Por quê? Porque o juro sempre, historicamente, é mais alto aqui no Brasil, porque o nosso mercado ele tem uma regulação mais restrita e por várias barreiras de entrada, mas principalmente essa questão de disponibilidade de informações, que é recente agora a gente ouvir mais sobre a alocação internacional. Só que assim, mesmo o Brasil tendo uma taxa de juros alta, a nossa taxa de juros é alta em reais e o dólar é uma moeda mais forte. Então, se a gente faz uma comparação, por exemplo, a Bolsa Americana, nos últimos 10 anos, tirando o Bitcoin, que nasceu aí, enfim, é super exponencial, mas a Bolsa Americana é o investimento mais rentável dos últimos 10 anos em dólar, obviamente, com 18%. Sim. Aí se a gente compara, depois vem o CDI, vamos falar dos principais, né? Mas o CDI com 12% nos últimos 10 anos. 12% ao ano de média, tá? Importante frisar. Depois, o dólar como moeda, câmbio, né? Não estou falando de investimentos em dólar, mas só dólar. Só o câmbio. Média de 8,5% de valorização frente ao real. E o Ibovespa, que é a Bolsa Brasil, 7,9%. Né? Então, o dólar como moeda já ganhou da nossa bolsa. E se tu pega um bond, que é uma renda fixa nos Estados Unidos, ainda mais agora, assim, por que a bolsa lá é mais rentável? A bolsa lá é mais rentável porque o juro sempre foi baixo, mas agora a gente está tendo a oportunidade de ter um juro um pouquinho mais alto lá fora, Tesouro Americano pagando 5%. Aí tu pega 8,5% mais 5%, no risco soberano global já é alguma coisa. E aí tem todo um universo, assim, mas acho que eu não estou dizendo aqui que o dólar vai subir, que o dólar vai cair. Eu não estou dizendo que o investimento no exterior vai ser mais rentável que o investimento no Brasil nessa janela. Mas é a moeda mais líquida do mundo, né? Isso historicamente sempre foi. Historicamente sempre foi. Pode ser que a gente tenha uma janela agora, no curto prazo, que o mercado financeiro brasileiro supere em performance o americano, mas historicamente sempre foi o americano vencedor. Por isso que é importante ter uma pequena parcela fora, né? E aí vai muito do quão otimista ou pessimista o investidor está com o Brasil na hora de dimensionar essa parcela. Mas antes, investir no exterior tinha uma baita barreira de entrada, até a própria XP. Antes o mínimo para ter uma conta na XP US, que é conta em Miami,
100% fora do Brasil, sujeito à jurisdição de lá, o mínimo era $500 mil. Hoje, o mínimo é nada, assim, comparado a isso. Qualquer investidor que tenha acima de R$10 mil na XP, ele já está elegível a ter uma conta nos Estados Unidos, sob jurisdição de lá, com poucos cliques via aplicativo, e aí dá para chamar o assessor para ajudar, mas assim, o cliente sozinho ele consegue pegar o aplicativo, habilitar a conta investimento global. Em breve deve ter cartão de débito também. Então é uma conta lá fora, sob jurisdição de lá. Essa conta ela não tem taxa de manutenção, não tem custos. Isso que é bacana, né? Porque até pouco tempo atrás a gente tinha, através da própria plataforma da XP, né, a alternativa de fazer o investimento internacional, só que de uma forma indireta, né? Necessariamente através de fundos e assim por diante. Agora não, agora a gente tem a alternativa de fato, ter uma conta internacional com a jurisdição de lá, né? E tem um acesso a uma gama muito maior de ativos, desde a renda variável, porque acho que o pessoal, quando pensa em investimento internacional, pensa primeiro sempre em ação lá fora, né? Necessariamente. E não está errado, né? São as maiores empresas em valor de mercado do mundo. Mas também existem outras alternativas, como você citou, a questão dos bonds, né? Que são ativos de renda fixa, tanto para a parte de crédito privado, quanto título público, que daí sim a gente está falando, em teoria, do ativo mais seguro do mundo, né? Em termos de qualidade de crédito. Poxa, é isso, sabe? Até olhando para ações assim, no Brasil, a gente está meio restrito a commodities, quando a gente olha, né, de blue chips, commodities e bancos. E Estados Unidos é diferente o jogo, assim, é já mais tecnologia, dentre outras. O que se fala agora? Poxa, se você que está nos ouvindo pelo Spotify, poxa, Spotify é listada na Bolsa Americana. Está assistindo a gente aqui, está provavelmente no YouTube, que também é listada na Bolsa Americana, Blue Chips. A gente está falando agora muito de ChatGPT, né? Pô, como vou facilitar a minha vida usando a inteligência artificial? Acho que essa é a nova pauta tech do momento. Microsoft, também é uma Blue Chip americana. Então, sim, são tendências que a gente... Se a gente permanece só no mercado nacional, a gente acaba deixando de aproveitar essas tendências que, por enquanto, e infelizmente só estão disponíveis lá, né? Mas que agora a gente tem acesso através dessa conta. Perfeito. E é bacana, sim, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para a alocação internacional hoje, existe um receio de recessão americana, global, né, por consequência, por conta do juro alto. A gente fica de olho nos juros americanos, mas para quem não se sente tão confortável com a volatilidade, uma indicação legal é avaliar, aproveitar os títulos do Tesouro Americano, que seja de curto prazo ali com liquidez, que é a liquidez. Então, hoje tu consegue ter 5% ao ano em dólar. 2 anos atrás era 0,25%. Então, assim, é muito raro tu ter um juro americano nesse patamar livre de risco. Então, imagina que legal tu ter a tua parte internacional alocada em dólar com liquidez para caso surja uma oportunidade. Porque, assim, muita gente vem falar de alocação internacional e pensa que é um ativo financeiro, mas não é um ativo financeiro, é um mercado. E é um mercado muito maior do que o nosso. Então, assim, tudo que a gente faz aqui no Brasil é a ponta do iceberg do mercado financeiro global. Então, quando a gente fala de renda variável, o mercado do Brasil ele representa 1% do mercado global. O mercado de renda fixa brasileiro, que é o nosso carro forte, ele representa 2% do mercado global. O mercado americano representa 60% do mercado global. A liquidez de tudo é muito maior, é um mercado muito mais maduro. Então, assim, é legal ter uma parte lá fora, assim, e não reforço, assim, ó, quem tenta acertar dólar sempre erra, né? Se tentar fazer com consistência, mas no patamar de preço que a gente se encontra agora, se olhar os últimos anos, o patamar de agora, entre R$4,90 e R$5, é uma hora legal de se avaliar, se não vale a pena dar um pontapé inicial e começar a montar uma carteira lá fora. E uma carteira lá fora é tranquila, assim, poxa, eu precisei resgatar, tu resgata na hora, mas é um pouco mais parecido com ações, porque tu tá à mercê do câmbio, né? Se tu vai olhar com viés de curto prazo. Agora, para investidor que já tem um viés de
2, 3, 5, 10 anos, que não está investindo para agora, mas sim para pensar no futuro, é muito bacana. A XP ela está investindo pesado, né? A menina dos olhos de ouro da XP nesse ano é o investimento global. Hoje a gente tem todo o mercado de renda variável e de renda fixa à disposição, mas próxima coisa que está por vir são fundos de investimento, nos fundos lá de fora mesmo. Depois, outros tipos de estruturas, derivativos, eventualmente, o swap, assim, a XP está avançando nessas frentes. A gente tem também cartão de débito para cliente que viaja. Poxa, ok, eu tenho minha reserva lá, mas assim... Como é que eu vou acessar? Tu tem a carteira lá fora, ao invés de mandar para o Brasil de volta e ter que lidar com spread, né? Que quando tu manda dinheiro para conta do exterior, não existe um custo, mas existe um spread. É um spread baixo, mas existe. Né? Não se compara ao IOF de 35% a 45% na Argentina que existe hoje, tá? É um IOF ali na faixa de 2%. E quando tu resgata esse dinheiro, tu tem os 2% de novo, né? No envio para o exterior ou no resgate do exterior para o Brasil. Né? Esse é o custo da conta internacional. Mas tendo um cartão de débito lá fora é mais fácil, assim, porque... Poxa, eu vou viajar, ao invés de ficar pagando as coisas no cartão de crédito, que tem um IOF lá de 6 e tantos %, não, vou usar meu cartão de débito e nada mais, assim, eu tenho uma conta lá fora. Sim. Se der qualquer zebra no Brasil, né, protegido lá tá também. Protegido. Qualquer ação do governo visando, vamos dizer assim, impedir o envio de recursos para o exterior é um impedimento no envio e não no resgate, né? O governo é o maior interessado em repatriar recursos. E até um ponto importante é a medida provisória que saiu, né? Ainda não foi aprovada, mas que muda a tributação de investimentos no exterior. Ainda não passou, mas assim, a gente tem a pessoa física, offshore, e a pessoa jurídica, que é a PIC, né? Que se assemelha à holding aqui no Brasil, que seria a PJ offshore. E com essa mudança, quem se passar, o que se prejudica mais é a PJ offshore, porque antes a gente tinha o diferimento, então eu mandava o dinheiro lá para fora e eu não pagava imposto nenhum, até repatriar o recurso. Agora não. Agora não, né? Agora não. Né? Se passar, exato. Então eu deixava o dinheiro lá fora e se eu não repatriasse de novo, eu tinha isenção de imposto, né? Então era muito vantajoso fiscalmente tu ter a estrutura offshore. Tem mais a questão da diferença das alíquotas também, né? Porque antes a gente tinha uma diferença de alíquota de R que incidia sobre os dividendos, sobre as ações, sobre os ativos de renda fixa e assim por diante. Agora não, agora passa a régua, se passar, né, essa medida, e se ela passar vai ser vigente só a partir aí de 2024, que passa uma régua e passa a tributar aí todos esses investimentos com base na mesma tabela ali progressiva, né, de alíquota de R. Perfeito. Antes não tinha, agora tem, assim, mas ao mesmo tempo tem clientes que ainda não perderam o interesse em fazer a PJ ao invés de trabalhar com a pessoa física, porque tu ainda tem uma vantagem muito grande de sucessão, além da questão de investir no mercado mais rentável do mundo historicamente de segurança. Mas a sucessão da PJ lá fora ainda tem grandes vantagens, assim, é muito fácil tu fazer uma sucessão. E a pessoa física não tende a mudar muita coisa. Se passar, assim, a tributação, que era de 15%, sobe para 22,5%. Ao mesmo tempo, antes, como é hoje, né? Tem que se pagar um carnê-leão mensal, assim, sempre que receber juros de renda fixa, por exemplo, assim, receber juro tem que pagar. E o que o texto dá a entender é que esse recolhimento passe a ser anual, o que facilita um pouco o operacional dos contadores, vamos assim dizer. Mas a alíquota ela sobe, claro, a faixa de isenção cai um pouquinho, mas falando para volumes a partir de R$35 mil, que tinha isenção, que ainda tem isenção, a alíquota sobe de 15% para 22,5%. Não é o final dos mundos, mas faz parte, né? É algo que a gente tem que lidar e, de qualquer forma, né,
Acho que isso não tira o brilho e a questão da alocação internacional em si, porque não é só questão do olhar, claro, tem estratégia de curto prazo, perfil mais arrojado ou não, conservador e assim por diante, mas é uma posição estratégica dentro da carteira de investimentos, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Não vai da questão necessariamente de quanto que está o dólar hoje, de quanto que ele pode chegar daqui a 1, 2, 3, 5 anos. É claro que a gente tem um histórico positivo nesse sentido, né? Mas principalmente uma posição estratégica dentro da carteira de investimentos. É isso. Acho que a melhor receita de bolo de investimentos é a diversificação. Não se coloca todos os ovos na mesma cesta, e isso diz respeito tanto a ativos, mas também a moedas e mercados. E é isso que a gente espera ver de evolução no mercado financeiro brasileiro daqui para frente, com essa democratização do acesso ao exterior. Exato. E é isso. Quem tiver alguma dúvida a respeito da conta internacional da XP, é só nos chamar aí nas redes sociais ou então entrar em contato com o seu assessor. A gente segue à disposição. E essa foi mais uma transmissão do nosso Avilcast. Agradecer a presença do Gustavo, que nos deu uma aula aqui hoje. Prezados, até a próxima e contem com a gente. Valeu!